dormir. Tenho dormido tarde, né? Praticamente 2 meses, né? Com o horário bagunçado, porque eu estava fora do Brasil. E aí eu cheguei do Brasil, fui acompanhar a minha nora em trabalho de parto. Aí, imagina, estamos 2 noites bem atropeladas. Mas que bom que me ligou, e aí eu acordei, vi a ligação, falei, não, é meu compromisso que eu deitei, não pensando muito bem nele, e acabei não lembrando. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho na área de saúde já há 30 anos, na parte natural, porque eu sou formada em farmácia, em bioquímica, tenho pós-graduação em nutrição, mas trabalho com terapias naturais há 30 anos. E tudo começou através de um chamado de Deus. Eu estava em uma farmácia, trabalhando como responsável técnica, e naquele dia especificamente eu tinha orado a Deus pedindo uma resposta se eu devia ou não comprar aquela farmácia. E aí eu estava preparando um sermão para uma quarta-feira, e aí eu peguei o Mensagens Escolhidas, não sei nem por que eu peguei esse livro, pensando que ali eu ia encontrar alguma coisa sobre o tema. Mas quando eu abri, é, caiu na seguinte mensagem: as drogas nunca curam. É para ensinar que o poder de cura está na natureza. Aí na hora eu fiquei meio brava assim com Deus, mas tudo bem, é ele que está falando, né? Aí entendi que não era para comprar a farmácia, que ainda era para sair da farmácia e ensinar o contrário, né? E aí começou a minha peregrinação em busca de mais conhecimento. Eu já gostava das coisas naturais, mas fui atrás de mais conhecimento para poder ensinar, que foi essa mensagem, né? E na época também Deus disse, você vai pregar a mensagem ao mundo. Bom, há 30 anos atrás, eu entendi que eu iria pregar a mensagem ao mundo através dos dízimos, das ofertas, né? Mas, e até falei, sim, vou pregar através dos dízimos, da oferta. Aí eu ouvi na minha mente, não, que não ia ser assim, que o trabalho que ele tinha para mim era muito grande. Aí só hoje eu entendo, né? Hoje, um pouco antes da pandemia, em 2017, eu montei o canal no YouTube. Para mim chegar até no YouTube, né? Estou resumindo bem, para chegar até aqui foi um processo, né? Porque logo em seguida que eu saí da farmácia, eu fui fazer um curso de verão no IAE, fiquei lá 15 dias fazendo vários cursos de medicina natural, de terapias naturais. E voltei, montei uma loja, e foi todo um aprendizado. Aí veio um programa de rádio também que caiu assim, meio que de paraquedas nas minhas mãos. E aí comecei a acostumar um pouco mais com a minha voz gravada, né, que eu não gostava, achava a voz de taquara rachada. Até quando veio o programa, foi depois de 2 anos que havia tido uma tentativa da igreja de ter um programa nessa rádio, e não foi possível. E aí o programa veio através das coisas naturais, né? Caiu na minha mão e ficou. Eles tinham cobrado R$ 2.000, ficou comigo por R$ 23 durante 4 anos. E quem pagava era o próprio ancião da igreja, que era médico e que já patrocinava o programa da pessoa que tinha o programa anteriormente. Então, por ali começou também a ser chamada para palestras e tudo. E aí eu fui acostumando com esse tipo de coisas, né? E veio um aprendizado até chegar aqui. E aí, com o canal do YouTube, logo veio a pandemia. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais quietas em casa e pesquisando mais as coisas na internet. E o canal, claro que pelo poder de Deus, né, alavancou, cresceu muito rápido, né?
Hoje a gente está no canal do YouTube com quase 4 milhões de seguidores. Isso é apenas 23% das pessoas que ouvem, que vê, que se inscrevem, na verdade. Então, se a gente for multiplicar isso chega aí a 500 milhões de pessoas. E também hoje a gente sabe que a internet alcança o outro lado do mundo, né? Eu sei que eu tenho seguidores no Japão, em, em toda a África, né? Onde tem a língua mais fácil, né? A língua portuguesa, a Europa, toda a Europa, onde tem gente que entende a língua, a gente tem seguidores, né? Então, está realmente espalhando pelo mundo todo essa mensagem como Deus realmente tinha falado. Eu só entendo isso agora, né? Na época eu não entendia. Então, a gente está aí ajudando as pessoas, são milhares e milhares de pessoas que têm recebido a mensagem, têm abraçado a mensagem. Chega para mim muitas pessoas que dizem que foram curadas, que foram assim que Deus usou, né, para salvar a pessoa de uma emergência, de uma pressão alta. Então, a gente fica muito agradecido a Deus. E também tem uma responsabilidade muito grande, né, que é de continuar mantendo essa mensagem aí, alcançando as pessoas, né? E como palestrante também, a gente tem alcançado muitas pessoas, né? Muitas igrejas. Eu vejo que agora o povo de Deus está um pouco mais preparado, né? Porque estamos chegando no momento final. As pessoas estão abraçando a mensagem de saúde com um pouco mais de rapidez do que abraçaram há 30 anos atrás, né? Então, esse é realmente o momento das pessoas se voltarem para uma mudança realmente, para estarem preparadas para os eventos finais, né? Porque a gente precisa permitir que o Espírito Santo faça reformas em nossa vida, em vários aspectos, para que a gente esteja preparados para recebê-lo, né, no poder de chuva serôdia, para terminarmos a obra. Então, o caminho passa pela reforma de saúde, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, nas igrejas. Então, a gente leva, na verdade, quando você pediu oração aí para essa criança que estava doente, você mencionou, né, os remédios de Deus, só existe esse caminho. Deus foi muito claro quando ele fez o chamado para mim, que foi que as drogas nunca curam, nunca é uma palavra, uma expressão muito forte. Então, já está no tempo do povo de Deus não acreditar nisso, não confiar nos remédios, porque se Deus diz que eles nunca curam, é nunca, é nunca. Agora, eles podem serem usados para uma emergência, lógico, né? Uma emergência de um risco de uma infecção generalizada, um acidente, uma situação de emergência, lógico, né? Ou porque a pessoa está com problema de saúde e foi muito longe ali na questão, aí precisa da medicação para tirar daquelas crises mais fortes. Lógico que a gente não vai negligenciar se coloca em risco a vida, mas esse não é o propósito de Deus para ninguém. Porque Deus, o que Deus quer para nós, que Ele diz na Sua palavra, é vida em abundância. E vida em abundância você não tem bebendo remédio, né? Você tem através da prevenção, que é a forma como Deus trabalha, principalmente, mas Ele também fala da cura, né? Quando Ele fala que eu sou Deus que tirou, né, o povo do Egito, que tirou o povo de Israel do Egito, e ele diz: Não porei sobre vós as mesmas enfermidades do Egito. Depois ele complementa: Eu sou o Senhor que te sara. Então, quando ele diz: Não porei sobre vós as mesmas enfermidades do Egito, isso é prevenção.
mas existe um se, uma condição, é se o povo obedecer, né? Se obedecermos às leis naturais, ele não vai colocar sobre nós as mesmas enfermidades do Egito, e ainda assim, se a gente descuidou ou não sabia ainda dessa mensagem, dessa condição, ele diz: tudo bem, entendeu? Então eu sou o Senhor que te sara. E Isaías 58, ele também fala ali no verso 7 que nós precisamos nos desligar do pecado. Ele diz assim, ó, rompe a ligação com o pecado, com a iniquidade. E fala também, retire as ataduras do jugo. Então, quando ele está dizendo isso, no verso 8, ele fala assim, ó, que a cura, quando você faz isso, se desliga do pecado. Vamos dizer que esse pecado seja a transgressão de uma lei natural, que a gente pode até exemplificar aqui algumas. Se você se desliga do pecado, se você retira as ataduras do jugo, o que que é uma atadura? Uma atadura é uma faixa que vem envolvendo um ferimento, uma ferida. E ele está dizendo para retirar essa atadura, expor essa ferida, ou seja, expor o pecado, expor, confessar o pecado. Se desliga do pecado, confesse o pecado, e aí a cura vai brotar apressadamente, que é o que está no verso 8. Então, e ali está falando do verdadeiro jejum, e o verdadeiro jejum é abster-se do que faz mal e comer o que faz bem com moderação. E o jejum, ele também é um dos curédios de Deus. Então, quando nós usamos os curédios de Deus, que são os remédios da natureza, para quem nunca viu eu usar a expressão curédio, ela aconteceu da seguinte forma: como remédio é para remediar, e se os de Deus curam, então eu chamo de curédios. E os curédios de Deus são os elementos da natureza. É a água que você pode usar não só para beber, para se manter hidratado, mas você pode usar a hidroterapia em algumas situações de enfermidade. É o sol, é o repouso, é o exercício, é a alimentação saudável, abstinência. Então, esses 7 curédios são os 7 curédios da natureza. E o oitavo curédio, que Ellen White chama de remédios de Deus, é o poder de Deus. Esse curédio é sobrenatural. É Deus usando os 7 curédios para nos restaurar, para nos curar. Então, esses são os elementos, seria a receita, a prescrição de Deus para nós, tanto para prevenir quanto para restaurar, caso esteja enfermo. Então, a gente precisa, como povo de Deus, entender isso, aplicar na nossa vida, e não só aplicar na nossa vida, mas também ajudar as outras pessoas a entenderem isso. Porque quando as pessoas de fora recebem essa mensagem, elas são preparadas para receber o Evangelho eterno, para receber a mensagem de salvação, que é o corpo, né, da mensagem do terceiro anjo. Mas ali, Ellen White deixa claro que a mensagem do terceiro anjo tem um braço. O braço direito é a mensagem de saúde. Então, esse braço, essa mão direita, ela deve ir adiante. Ela deve estar ensinando a preparar uma alimentação saudável, ela deve estar abrindo portas, ela deve estar fazendo uma massagem, ela deve estar distribuindo uma ajuda. Então, é uma forma, a mensagem de saúde é uma forma de você abraçar, de você trazer a pessoa para ela receber o corpo, para ela receber toda a mensagem. Mas enquanto a gente leva uma mensagem sem braço, essa mensagem não é eficiente, né? Então, o braço precisa fazer parte do corpo, né? O corpo é o evangelho eterno. Cristo é a cabeça desse corpo. Mas a mensagem, quando ela não é recebida, não é levada, ela está sendo levada de uma forma aleijada.
e vamos dizer que Deus não aceitava uma oferta defeituosa, uma oferta com mancha, vai aceitar uma mensagem sem braço? Não vai, né? Então, nós temos que entender isso, abraçar essa mensagem para a gente ajudar as pessoas a serem curadas, a serem restauradas. E quando essas pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho Eterno, elas vão vir para essa verdade. Elas vão vir para essa verdade. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Se nós somos o povo, a última geração, que eu creio nisso, nós somos a última geração, Jesus já está voltando. A mensagem que deve ser pregada é Apocalipse 14. Então, essa mensagem, ela vai ser levada com braço, corpo, cabeça, tudo no lugar. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, vivenciar isso no nosso dia a dia, aonde quer que formos, porque assim nós vamos alcançar as pessoas. Às vezes, nem falando, às vezes, só as pessoas vendo na nossa vida, na nossa atitude. E Ellen White diz: se necessário, você fala. Se a pessoa perguntar, se a pessoa se interessar, você fala, mas ela vai estar vendo. E isso é muito, muito claro, porque hoje nós somos vitrines do mundo, literalmente. Quando a gente faz uma selfie, postando o que está comendo, as pessoas vão ver o que está vestindo, vão ver os lugares que estão frequentando. Então, que tipo de vitrine tem sido cada um de nós, né? Que tipo de vitrine? O que as pessoas têm visto no nosso dia a dia? Porque hoje se posta de tudo, o que come, o que bebe, né, o que veste, onde vai, está tudo sendo mostrado nas redes sociais. E aí a pergunta é, que tipo de vitrine tem sido eu? Eu tenho falado, através das minhas postagens, eu tenho falado, ao mundo, mesmo não falando nada, as pessoas estão vendo. Um dia eu entrei num restaurante, e fui lá, servi a minha salada, né, um prato bem caprichado de salada, comi minha salada primeiro, voltei, servi o prato quente tinha arroz integral, tinha feijão, tinha uma abóbora, alguma hortaliça cozida, tal, eu servi, voltei e sentei. E a pessoa do lado estava me observando, eu nem tinha reparado em nada, né, claro, estava ali fazendo a minha refeição. E aí, de repente, ele vira para mim e fala assim: Você come diferente, né? Eu falei: Sim. Aí já comecei a conversar, né? Lógico, ele percebeu, conversou, e eu fui responder. E aí eu comecei a explicar para ele que era uma questão de saúde, isso, aquilo e tal. E quando eu comecei a falar de saúde, ele me interrompeu e falou assim: Você é adventista do sétimo dia? Aí eu falei: Ah. Aí eu falei: Sou sim. E continuei a conversa falando, né, que era uma questão de saúde e tal. Mas aí veja bem, alguma pessoa já tinha dado um bom testemunho a respeito da mensagem de saúde para ele. Ou então, hoje, nem precisaria ser isso. Por quê? Porque o mundo sabe que nós, adventistas, temos uma mensagem de saúde para transmitir. Infelizmente, não são todos que vivem, mas a mensagem existe e ninguém é ignorante quanto a essa mensagem. Ellen White diz que a ignorância quanto a esse assunto é pecado, ou seja, ninguém é ignorante porque a mensagem já existe e há muitos anos. Então, nós temos que buscar um conhecimento mais profundo para aplicar essa mensagem na nossa vida, porque, na verdade, ela realmente existe e as pessoas sabem disso. Aí eu fico pensando, quantas pessoas, quantos adventistas sentaram do lado daquele homem num restaurante ou em algum lugar e ele não percebeu, e ele não percebeu. Mas quando sentou alguém que realmente come, do jeito que ele ficou sabendo,
ele reconheceu que era um adventista. Então, nós precisamos chegar no ponto que Pedro chegou, porque mesmo traindo a Jesus, 3 vezes as pessoas afirmaram: você é um deles. Então, onde quer que vamos, no restaurante, no supermercado, onde quer que estivermos, as pessoas precisam saber: ali vai um adventista do sétimo dia, sincero, que realmente vive a mensagem completa, que vive a mensagem como ela precisa ser. E já passou da hora de sermos reconhecidos como o povo que guarda o sábado e que não come carne de porco. Essa não é a identificação do povo de Deus, misericórdia. A identificação do povo de Deus tem que ser o amor, tem que ser o acolhimento, tem que ser o ensinamento das verdades de uma forma completa. O adventista não pode ser identificado por essas questões. E isso daí também já é coisa muito atrás, muito lá para trás. Não comer carne de porco e não e guardar o sábado é básico. Não comer carne de porco é coisa do passado. Eu estava lá nos Estados Unidos e para o pastor entender um pouquinho o tom da minha mensagem, que eles ficam muito preocupados, pensando que vai falar só de carne, carne, não pode comer carne, não pode comer carne. Aí eu vi que ele estava um pouco preocupado. Aí quando ele me perguntou, eu falei assim: pastor, falar de carne para mim, no meio adventista, eu entendo que é coisa do passado. Tem outras coisas para a gente falar, que isso aí para mim é uma coisa que o povo já devia ter deixado lá atrás. Aí ele levantou a mãozinha assim para me bater. Ele falou: não, é verdade, está lá para trás. Então, quem não vive, quem ainda não abandonou a carne, está no processo lá atrás. Então, por quê? Porque o que nós temos que vivenciar hoje, que falar hoje, é de outras coisas mais emergentes, mais apelativas do que falar: tem que deixar de comer carne, tem que deixar de comer isso, tem que deixar de comer aquilo. Falei: não, a minha abordagem hoje é diferente, pastor, é bem diferente. Então, é isso. Falar de saúde não significa não pode comer, não pode comer, não pode comer, não pode. Mas principalmente apresentar a mensagem de uma forma mais prática, que a pessoa já possa logo pensar em começar a fazer mudanças, né, para o próprio bem dela. Eu vou encerrar a minha fala aqui falando que a gente tem, e aí depois a gente responde as perguntas e pode ampliar essa abordagem. A gente tem 4 motivos para mudarmos. Primeiro motivo, está lá em 1 Coríntios 10, no verso 31, depois vocês podem conferir. Lá é o verso que diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o primeiro motivo para mudarmos radicalmente a nossa vida. Primeiro motivo, para a glória de Deus. O segundo motivo se encontra em Levítico 11, no verso 44 e 45, que é ali em Levítico 11, nós encontramos a mensagem de saúde. E ali Deus fala assim: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Sede santos, porque eu sou santo. Ali ele está dizendo, o segundo motivo é santificação. Segundo o apóstolo Paulo, em Hebreus, ele fala que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, primeiro motivo, glória de Deus. Segundo motivo, santificação. O terceiro motivo se encontra em Êxodo 15, no verso 26. Ali fala: se ouvires atentamente a voz do Senhor e fizeres, quer dizer, praticar, né? E fizeres o que é certo, e guardares os mandamentos e todos os estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre vós, das que coloquei sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. Ali está falando, ouvir atentamente,
guardar os mandamentos, ouvir atentamente, praticar o que ouviu, guardar os mandamentos e guardar todos os estatutos, que são todas as leis naturais. Ali entra a mensagem de saúde, entra a saúde no contexto. Primeiro, glória de Deus. Segundo, santificação. Terceiro, para termos saúde. Ali no terceiro, a saúde está no terceiro motivo. Terceiro motivo, termos saúde, termos vida em abundância, que é o que Deus quer para nós. Então, a primeira motivo para mudarmos, glória de Deus. Segundo motivo, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Terceiro motivo, termos saúde em abundância. E o quarto e último motivo está lá em 1 Coríntios 10, agora no verso 32, que diz que é para não sermos pedra de tropeço, nem para os gentios, nem para os próprios da igreja. Então, minha Alexia me lembrando de beber água, já vou pegar ali agora mesmo. E aí, esse quarto motivo é, então, não sermos pedra de tropeço, nem no extremo, nem no outro, nem para o gentil lá de fora e nem para os próprios da igreja. Então, vivermos a mensagem de saúde dentro da igreja de forma que a gente não escandalize o outro. E também para os de fora. Imagina só, a gente traz uma pessoa preparada, com a mensagem completa para dentro da igreja. E quando ela chega na igreja, no primeiro junta-panela, ela vai se escandalizar. Eu já levei clientes na igreja para ouvirem as palestras, e no final ela falou assim: uai, não é todo mundo da sua igreja que é adventista, não é todo mundo da sua igreja que é vegetariano, não? Aí o que eu vou dizer? Pedra de tropeço. Então as pessoas vêm para a igreja e chega aqui, não vê a mensagem que ela aprendeu. Não vê uma pessoa que vem aí pela internet, que ouviu toda a mensagem, que começou a praticar, ela chega aqui, cadê? Não tem. A outra coisa é uma pessoa se identificar para o médico, que é adventista, e o médico fala assim: o que você está fazendo aqui? Vai viver de acordo com a mensagem que a sua igreja tem. Eu já ouvi cliente me dizendo que ouviu isso do médico. Então, olha só, pedra de tropeço. Então, vou repetir para encerrar. Primeiro motivo, glória de Deus. Qualquer mudança que você fizer na sua vida, quer seja na alimentação, quer seja no que você bebe, a forma como você come, é para a glória de Deus. Segundo motivo, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Terceiro motivo, para termos saúde, para pregarmos a mensagem no sonido certo da trombeta do terceiro anjo. E quarto motivo, para não ser pedra de tropeço, nem para os de fora, nem para os de dentro. Que Deus seja louvado e glorificado. E enquanto vocês preparam para as perguntas, eu vou ali pegar minha água. Tá bom.